Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Irmãos e amigos que assistem esse vídeo, eu gostaria de compartilhar uma palavra. É uma simples palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu creio que de alguma forma falará com todos vocês de alguma forma. Esta palavra está lá no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 e diante. Versículo esse que tem como um tema que Jesus abordou naquela oportunidade: a seara e os ceifeiros. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz, irmãos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pois bem, irmãos, através dessa palavra, o que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos é que ele demonstra uma grande preocupação, a quantidade de pessoas, tanto com enfermidades, necessidades espirituais, ovelhas desgarradas, ou seja, ovelhas que estão perdidas, como que não tem pastor, estão à deriva. Jesus chama a atenção dos seus discípulos acerca de um problema, diante dele, que é o seguinte, irmãos: se nós pegarmos os dias de hoje, diante dessa dificuldade e que nós estamos vivendo, são vários acontecimentos ao longo dos anos que vem acontecendo, talvez o pior de todos, que mais está assolando essa pandemia aí. É claro que já está chegando a fase que estão produzindo vacinas, e isso logo deve acabar. Porém, irmãos, o que acontece no meio dessa dificuldade, o que aconteceu no meio dessa dificuldade, é que o medo começou a tomar conta de muitos. Até mesmo nós não ficamos livres disso, de sentir medos. Mas existem alguns que, infelizmente, o medo foi tão grande que decidiram enterrar o seu chamado. O que eu estou querendo dizer com isso através dessa palavra? Tem muitos que foram chamados por Deus para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, e por causa da adversidade, por causa da incerteza, por causa de todas essas coisas que estão acontecendo, infelizmente acabou se entristecendo e retrocedeu, ou seja, decidiu parar. E também tem aqueles que continuaram na obra. Para aqueles que continuaram na obra, o que Jesus, através dessa palavra, ele está querendo dizer é que, infelizmente, por causa dessa dificuldade, surgiu muitas e muitas perguntas, muitos e muitos temas teológicos, políticos, e por aí vai. E por causa disto, o que aconteceu? Muitos começaram a debater questões teológicas, questões sobre os fins dos tempos, começaram a pesquisar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, começaram a ir atrás de sinais, guerra política também, esse negócio de cristão também, querer entrar na parte de ativismo, todas essas coisas
aconteceram e contribuíram para que mesmo aqueles que estão na obra acabaram perdendo meio que um pouco de tempo. Eu falo isso até mesmo para mim também, que aconteceu vários fatos meio que parecidos. E aí, com a graça do Senhor, eu comecei a abrir os olhos e a entender que o que Jesus está ordenando nesse momento de dificuldade é a ordenança que ele fez aos seus discípulos. Certa vez ele falou para os seus discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nesse tempo de dificuldade, o que nós devemos fazer, ao invés de ficar perdendo tempo com ativismo, perdendo tempo com questões escatológicas, que seria questões do fim dos tempos, questões políticas. Tem gente que se agarra muito aos homens, aos políticos. Por mais boa intenção que alguns estejam, ele vai te decepcionar, porque a nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus Cristo. Se não fosse assim, não precisava a gente se posicionar, se atentar à palavra dele. Simplesmente era só nós confiar nos homens. Mas infelizmente não é bem assim. Para que o reino de Deus possa avançar, possa se propagar, é necessário que a gente se prontifique e pregue o evangelho. Evangelize alguém, tanto seu vizinho, lá no local do seu trabalho. Vamos propagar o evangelho de Cristo. A seara é grande. A seara nada mais nada menos é que aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que estão cativas, que a luz do Senhor não chegou até eles. Então, irmãos, é tempo de nós pregarmos o evangelho. É lógico que nós devemos atentar a não pregar outro evangelho que não seja o original. Fazendo isso, nós conseguimos alcançar a seara do Senhor. E para aqueles que decidiram enterrar a sua chamada por causa da dificuldade, eu tenho uma palavra para você também. Não desanime. Jesus não desiste de você. Você sabe por que eu digo isso? Através da palavra. Aconteceu com o discípulo Pedro. Ele disse que amava o Senhor, que jamais ia negá-lo, jamais o ia abandonar, se fosse preciso morrer por ele. Mas aí eis que Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro o negou 3 vezes. Quando Jesus estava indo direto para o Getsêmani, vieram alguns da guarda ali, que estavam ali por ali, perguntando: você conhece aquele homem? Aí Pedro falou assim: eu nunca vi esse homem na minha vida, sabendo que andou com Jesus. E aí ele chorou amargamente. Isso pode representar os dias atuais, aquele que, por algum motivo, não vou julgar ninguém, se afastou e decidiu enterrar sua chamada, decidiu parar, decidiu largar a sua rede. Mas deixa eu te dizer, às vezes você está se sentindo indigno. Sim, todos nós não merecemos algo algum de Deus. Mas graças a Deus, que lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, aquilo que era para a nossa condenação, serviu para a nossa salvação. Que foi Cristo Jesus pagar pelo um preço que não era dele, que era nosso, para se cumprir aquilo que o texto de João 3,16 vai dizer: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Amém? Espero que essa palavra possa entrar no seu coração, você possa refletir.
Todas essas palavras não é voltada a tacar pedra em ninguém, não é voltada a fazer que nem os fariseus, não. É voltada para mostrar que Jesus está esperando por você e está contando com você também, que já está na obra, a pregar somente o Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Pois bem, irmãos, olha que palavra bonita. Vamos cumprir aquilo que Jesus nos ordenou. Amém? Que o grande amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E eu vou pedir também, irmãos, aqueles que puderem compartilhar, aqueles que puderem se inscrever no meu canal, para poder ajudar a palavra de Deus a ser propagada, para divulgar, né, a mais pessoas a ouvir esta mensagem. Não faço isto para ficar famoso ou para ter status, não. É simplesmente para cumprir a ordenança que Jesus nos deu. Amém? Não desprezeis o dom que Deus te colocou. Forte abraço. Amém.